A 43, 43 e também tinha a questão 15 aqui. A questão de pontuação é bem simples. O pessoal que está bem acostumado aí com a pontuação, nós temos quais os sinais de pontuação? Nós temos exclamação, que é para trazer algumas expressões como sensações, medo, admiração. Então, eu trago aqui algumas sensações para que a pessoa que está lendo, ela consiga entender o que foi passado ali naquele momento, tá? Inclusive, quando você recebe uma mensagem, bom dia, né? Então, aquele bom dia expressivo, aquele bom dia alegre, tá? E nesse caso aqui, ó, quem pia é peão. Aí, mas nesse caso aqui, a questão, ela se refere ao travessão. Eu acredito que essa questão aqui eu já trabalhei ela, tá? Qual que é o sentido do travessão? O travessão, ele tem várias utilidades. Ele pode substituir aqui o parênteses, tá? Ele pode ser utilizado para introduzir uma fala. Ele pode ser utilizado para substituir os dois pontos. Então, as atribuições do travessão são muitas. Mas qual que é a utilizada aqui nesse exemplo? Dá suspense ao texto. Olha só, quem pia é peão. Deixa eu ver, eu acho que eu não trouxe o texto. Não trouxe o texto aqui. Era só pra, eu sabia que já não daria tempo, era só para trazer para vocês. Nesse caso aqui, o travessão ele foi utilizado para introduzir a fala de alguém, tá? Quem pia é, a professora pergunta para o aluno e aí ela, né, diz, quem pia é, e aí ele diz peão. Lógico que não era a resposta que ela esperava ali. Essa questão eu já respondi, mas era só para no canal Trilha do Concurseiro, mas eu trouxe ela para vocês verem como está sendo cobrado. E nós temos aqui, no caso, a questão do aposto, tá? Eu também já trabalhei o aposto. O aposto é quando eu quero fazer uma explicação e a pontuação, como que ele é utilizado? Porque o aposto, ele é intercalado por vírgulas, tá? Eu tenho uma intercalação. No caso, essa questão aqui, eu gravei ela, mas eu ainda não postei. Eu vou estar postando aí para vocês depois. Eu tenho, no caso, o aposto, o aposto explicativo é quando eu digo algo na frase e eu quero fazer um adendo, uma explicação a mais, certo? Eu quero trazer um dado que antes não tinha sido apresentado. E nesse sentido, eu tenho que fazer uma separação para que o leitor compreenda. Nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Um aposto. Vamos ver o exemplo? Mas minha filha, isso é muito perigoso. Quando eu falo assim, mas minha filha, eu já imagino, ó, um aposto, mas não é. E o examinador foi bem inteligente, porque nós confundimos bastante o aposto com o vocativo, tá? Mas o vocativo, ele tem uma função diferente. Vocativo, o nome já diz, evocar, chamar, é de chamamento, tá? Então, quando ela fala, mas minha filha, aí separa por vírgula, tá? Inclusive, quando você for falar o nome de alguém, André, Marcos, Pablo, ou qualquer outro nome, Larice, então você separa por vírgula e termina de falar. É um vocativo, é um chamamento. Então, não é porque eu não pedi vocativo, eu pedi aposto. E vê o comentário, sua calça está rasgada. Aqui, mesmo que eu esteja aqui entre aspas, só está destacando. Eu não estou trazendo nenhuma explicação. Então, também não pode ser a letra B. Meu pai, muito velhinho. Quem que está velhinho? No caso aqui, o meu pai. Tá? Ok, já não consegue expressar com clareza suas opiniões. Se eu tirasse esse muito velhinho aqui, vamos dizer que eu tirei todo esse velhinho aqui. Meu pai já não consegue expressar com clareza suas opiniões. Ok, mas eu conseguiria compreender e tudo, mas eu saberia que ele está muito velhinho? Não foi uma informação extra que foi trazida para nós? Sim, foi uma informação extra. Então, pessoal, esse aqui é o nosso gabarito, a letra C. Olha só as vírgulas aqui intercalando, ó. Fazendo uma separação. Você pode ver que se eu tirar muito velhinho, a frase continua tranquilamente. Eu não tenho muita perca de sentido, tá? E eu tenho aqui na letra D. Um dia, numa visita ao meu pai, notei que ele me olhava longamente, daquele jeito que fazia quando tinha uma questão na cabeça. Aí você fala, professora de Deus,
A banca colocou duas questões certas, por quê? Olha aqui, professora, intercalado por vírgulas. E agora? Anulação. Não, pessoal, isso aqui é um erro clássico, por quê? Nós temos os adjuntos, no caso, adverbiais, e quando ele está deslocado, tá? No caso aqui, ele está deslocado porque a posição inicial dele é no final da frase, e aqui não está. E quando ele está no início da frase, ou no meio da frase, eu tenho obrigatoriamente de ter essas vírgulas aqui. Lógico que para explicar isso, eu teria que ter um tempo maior, né? Eu teria que, sim, aprofundar um pouco mais. Mas nesse ponto aqui, eu só quero que você saiba que não é um aposto. Porque o aposto, ele veio aqui explicando o velhinho, tá? Dando uma informação sobre o pai da moça ou do moço, né? No caso, como usou o diminutivo aqui, e eu disse uma vez, se foi nas aulas do YouTube, a mulher ela tem essa tendência de usar o diminutivo, tá, pessoal?